A escritura está cheia de textos e esses textos costumam se relacionar um com o outro, existe uma intertextualidade na escritura, só que a relação desses textos, essa relação intertextual, ela não é de igualdade. Eu creio que existem textos na escritura que têm muito mais poder de desdobramento teológico, por exemplo. Textos que trazem ali embutido inúmeros temas, uma riqueza maior de temas teológicos. Além disso, também eu acredito que o poder de interpretação de um texto para o outro varia de um texto para o outro. Eu creio que o intérprete deve realmente priorizar o texto que está diante dele. Ele não deve ter pressa em consultar ou acionar um outro texto. Porém, eu também creio que existem textos que, dependendo de como você os interpreta, eles vão influenciar certamente outros textos. Pense, por exemplo, em Gênesis 1 a 3. Não tem como você mudar de opinião sobre determinada passagem ali ou detalhe daquele texto que não tenha que exigir que você revisite outros textos para ver a relação deles dois. Então, você tem também textos como Mateus capítulo 25, os sermões escatológicos de Jesus. Não tem como você fazer uma leitura daquele texto sem que aquilo influencie na sua leitura de Apocalipse e tudo mais. Romanos capítulo 11, a questão de Israel. Então, existem realmente textos que têm o maior poder de influência sobre outros textos quando o assunto é interpretação. Agora, pensando nisso, eu creio que o Sermão do Monte está dentro dessa categoria de texto. Se você interpreta o Sermão do Monte por um caminho, certamente ele vai te aproximar, por exemplo, da ética das virtudes. E aí você tem uma série de outros desdobramentos, dependendo de como você entende. Ali é sabedoria, é escatologia e sabedoria, dependendo de como você interpreta, isso vai certamente afetar outros textos. Quando você pensa na versão mateana do Sermão do Monte, você tem ali capítulo 5 a 7, você tem o começo desse sermão com a ênfase muito grande nas bem-aventuranças, tá? E aí é o ponto. Você tem um lugar de destaque, que é o começo, e você tem uma repetição constante. Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E a pergunta que a gente tem que fazer é, o que quer dizer bem-aventurado? A versão ou a interpretação mais comum daquela passagem é entender que ali você tem uma virtude, né, a ser alcançada, ou uma marca de identidade do cidadão do reino de Deus. Então, o cidadão do reino de Deus, ele começa entendendo a sua pobreza espiritual, ele chora por isso, alguns até entendem e propõem a ideia de que você tem um tipo de sequência ali, né, onde você tem a pobreza, a percepção de pobreza, de carência, no caso, a ideia de pobreza econômica é colocada meio que de lado ali, e você vai ter ali um modelo. Eu começo com esse entendimento, depois eu choro por esse entendimento, e vou ser consolado, e aí vai. Essa basicamente é uma ideia muito comum que você vai encontrar em muitos púlpitos. Eu particularmente não entendo dessa forma. Eu entendo que a palavra bem-aventurado tem uma outra conotação, e eu também entendo que pela estrutura do texto, ali vai te encaminhar para um caminho mais de escatologia, consolo escatológico, um estado de felicidade. De onde eu tiro isso? Vamos aqui então para a primeira questão a ser tratada, para ajudar aqui na nossa exposição. Primeiro, a primeira decisão que eu tomei, que eu acho que todo mundo precisa tomar ao lidar com a palavra bem-aventurado, é qual a conexão com o Antigo Testamento. Existe alguma alusão, existe um tipo de texto no Antigo Testamento que pode dar luz, trazer luz para o que nós encontramos no Sermão do Monte? Essa é uma questão importante. E, para mim, a primeira questão a ser considerada aí é Macários, ou Macários, no caso, bem-aventurados, o grego, está conectado com a palavra Ashrê ou com a palavra Baruch. Qual é a relação que eles têm um com o outro aí? Quando o autor bíblico lançou mão da palavra grega Macários, ele tinha em sua mente Ashrê ou Baruch? Essa é a questão. Ou seja, ele tem diante dele uma situação, Ashrê, ou uma ação, Baruch. Ele tem diante dele essa condição, esse estado de felicidade, Ashrê, ou uma bênção, Baruch. Tá? Então eu vou fazer um contraste aqui rápido das duas palavras. No caso aqui de Baruch, traduzido como, geralmente no Testamento, como Eulogeitos, e já no caso de Ashrê, como Macários. E isso aproxima, né, o Sermão do Monte com a expressão hebraica Ashrê.
enfatiza a ação de Deus, enquanto a outra enfatiza a situação ou o estado. Uma é uma palavra positiva e a outra é um juízo de valor e um chamado. É um tipo de quase uma proclamação também. Porque a ideia é você vai ter ali um juízo de valor. Bem-aventurado, Salmo 1, né, o salmo mais conhecido. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, esse homem, ele é feliz por ele viver nessa condição. Ou seja, ele está fazendo um juízo de valor. E por isso que é chamado e é considerado também um tipo de ah, orientação indireta, uma orientação moral indireta, porque você tem ali o quadro de alguém que vive numa condição de felicidade, ou seja, procure isso que você vai ser feliz também, algo parecido com isso. E é uma proclamação também porque tem um caráter escatológico, em algumas passagens, eu vou colocar aqui para vocês Isaías, o bem-aventurado é um tipo de proclamação, tipo assim, feliz essa pessoa. Por quê? Porque ela vai alcançar isso no futuro. Então há esse caráter de proclamação também, o que muda muito a nossa leitura do Sermão do Monte, se você entender dessa forma. Bem-aventurado é o pobre, não porque ele é pobre, mas porque ele será consolado. Isso é motivo de proclamar, dizer que bom, que esse é um estado positivo, mas também escatológico. Ao contrário de Baruch é bênção, desculpa, maldição, e o outro, ao contrário, é um ai, muito conhecido também na literatura, tanto escatológica como sapiencial do Antigo Testamento. É ligado ao pacto, e a outra ligada à sabedoria e à escatologia, veremos isso daqui a pouco. E há uma garantia divina na bênção, enquanto aqui você tem uma apresentação, uma orientação moral indireta. Já falei sobre isso quando eu dei o exemplo de Salmo 1. Essa orientação moral indireta está lá quando, na literatura de sabedoria principalmente, você vai encontrar, olha, essa pessoa que vive dessa forma é feliz, é ashrei, é bem-aventurada. E a forma como a ashrei geralmente aparece é assim, a apresentação e uma declaração descritiva, o que também impulsiona a gente a conectar o bem-aventurado, ou Macários, do Sermão do Monte, com ashrei no Antigo Testamento. Essa relação, então, e a forma como é construído o texto, aproxima muito a ashrei de Macários na bem-aventurança do Sermão do Monte. A conclusão que a gente tira é que elas estão relacionadas, as duas palavras são relacionadas, bênção e felicidade, mas elas são distintas. A bênção concede uma situação, uma condição de ashrei, de felicidade. Uma é um verbo, é a ação de Deus, e a outra descreve a situação, ou também descreve a pessoa. Então eu creio que o que Mateus tem em mente ao acionar a palavra Macários é que no texto bíblico, ou nas palavras de Jesus, a ênfase está sendo dada a uma situação, a uma pessoa, a um estado, a uma condição de bem-aventurado, ok? Depois disso, a pergunta que a gente tem que fazer é qual o tipo de texto, já que ashrei anda no mundo da sabedoria e no mundo também da escatologia. E aqui, essa é a questão, sapiencial ou escatologia? O autor está te convidando a celebrar um estilo de vida, viva dessa forma, ou é uma condição de transformada por Deus? Ele está dizendo para você assim, viva como pobre, seja pobre, ou ele está dizendo, mesmo que você seja pobre, isso não tem problema nenhum, você vai ser recebido no reino de Deus. Ele está dizendo, mesmo que você chore, você vai ser consolado. Essa condição que Deus vai gerar, essa transformação escatológica, deve levar você a essa condição de felicidade, porque você será alvo da ação bondosa de Deus no futuro. É isso que ele está fazendo? Ou ele está dizendo, viva dessa forma, chore. Chorar é um tipo de vida bom. São requisitos de entrada ou palavras de consolo, ok? Então vamos lá. Primeiro temos elementos escatológicos e sapienciais no Sermão do Monte como um todo. O Sermão do Monte tem esses dois elementos, claramente. O final do sermão fica muito claro quando ele vai falar que o homem sábio, ele edifica a casa sobre a rocha, então você tem ali claramente um tom sapiencial para a passagem, enquanto que na passagem específica ali das bem-aventuranças você tem um tom mais escatológico. Quando ele vai falar, na segunda parte, a estrutura é sempre um porquê, um hot grego ali, explicando por que aquela pessoa é bem-aventurada. E o porquê segue algo futuro, porque ela será consolada, porque serão fartos, e aí vai, ok? Porque herdarão a terra. Então você tem um elemento escatológico ali. A estrutura do texto também enfatiza o consolo escatológico. E para mim esse é o ponto, talvez esse é um dos elementos mais negligenciados quando o assunto é bem-aventurança. Bem-aventurados são os pobres, e aí eles não são bem-aventurados porque eles são pobres, nem porque choram, nem porque têm fome de justiça. Essas pessoas são bem-aventuradas por quê? Aí você tem que olhar o porquê. A explicação desse estado, dessa condição de felicidade, não está no choro, não está na fome e sede de justiça, mas
na realidade escatológica que é descrita na segunda linha. Isso é fundamental. Há uma relação com Isaías 61, e seja qual for o nome que você queira dar, isso aqui é uma alusão, isso aqui é um eco do Antigo Testamento. Ok, há uma conexão clara, né? É só você ler Isaías 61, cuidado você claramente com o seu conteúdo do Novo Testamento, vai entender que existe uma relação ali, isso aponta para uma realidade mais escatológica. Tá? A vida no reino, então, é uma situação de alegria e felicidade. Não temos uma ênfase no tipo de vida aqui, eu não creio nisso, mas na condição que Deus nos coloca. Isso é motivo de celebração, de proclamação. Bem-aventurado é o pobre. Porque ele é pobre? Não. Inclusive, pobre ali é pobre mesmo, como em Lucas, que não tem expressão de espírito. Talvez a expressão de espírito venha ali para esclarecer algum outro elemento, mas ainda estaria dentro desse mundo da pobreza econômica, ainda. Ok? Então, o ponto não é esse. O ponto não é que tipo de vida eu tenho que viver, mas o fato de que, mesmo que você não seja alvo da justiça, muito pelo contrário, você tem fome e sede de justiça porque você não é alvo de justiça. Não se preocupa, você vai ser farto. Então você tem uma condição que é celebrada por uma realidade futura. Okay? Exemplo aqui, Isaías capítulo 30, felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Okay? Claramente, um elemento de futuro aqui. Então, qual é a minha conclusão aqui, geral? Né? A realidade escatológica deve ser celebrada. O reino veio e esse reino trouxe uma abertura para os pobres, os que têm fome de justiça e tudo mais. Somos chamados a proclamar a condição de vida que Deus coloca os seus em seu reino. São promessas de cuidado onde pessoas que sofreram de várias formas encontram consolo hoje, porque o reino tem um caráter presente, mas também amanhã. Venha o teu reino, uma parte clara aí do sermão, especificamente pensando na oração do Pai Nosso. Eu trouxe aqui 3 conclusões. Primeiro, não são ideais ou virtudes a serem alcançadas. O que está sendo dito aqui é, essas pessoas que se encontram nessas condições, e aí a primeira linha, né, devem celebrar diante de Deus o que Deus fará. Não é necessariamente o tipo de pessoa que devemos ser, mas o tipo de pessoa que naturalmente seria rejeitada, mas ainda assim é feliz. Feliz à luz da realidade escatológica da chegada e da consumação do reino. Segundo, as bem-aventuranças são revolucionárias. Os desprezados e esquecidos são vistos no reino. Isso é um ponto importante. E por último, existe uma exortação indireta aqui? Eu creio que sim. Quando entendo como estado ou condição, não se está então descartando a virtude. Porém, o olhar para a virtude é diferente. Vamos ilustrar com o pobre. Se eu vejo como uma virtude, eu vejo o pobre como modelo. Mas se eu vejo como escatológico, o pobre é alvo do cuidado de Deus. O pobre toma essas palavras como consoladoras. Eu tenho espaço nesse reino. E quem não é pobre? Como é que eu fico? Eu não sou pobre economicamente. As palavras são tomadas como um desafio de ter uma vida onde as pessoas rejeitadas e esquecidas sejam vistas e tenham espaço. Então eu creio sim que existe uma exortação indireta aqui, mesmo que a tonalidade seja escatológica, ainda existe um elemento de sabedoria, onde você é exortado a viver de uma forma tal que essas pessoas sejam recebidas no reino de Deus. Eu não creio que é ou escatológico ou é sabedoria. Essas realidades geralmente são colocadas de maneira sobrepostas, como camadas sobrepostas. Então existe um elemento de sabedoria e escatológico, mas para mim, na primeira parte, a ênfase maior é escatológica. E por que alguém é feliz por ser pobre? Não é por ser pobre, é porque nesse reino ela tem espaço. E certamente ela será consolada pelo Senhor. É isso.